Será que você está vivendo os sonhos que você queria para você ou está apenas vivendo sombras que projetaram e você acredita ser a sua realidade? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olá, minha alma, eu espero que hoje você esteja melhor do que ontem. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa, estou no meu processo de autocura enquanto eu estudo para curar outras pessoas. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não é inscrita, se inscreve aqui no canal, vamos conversar sobre autoconhecimento, desenvolvimento, universo feminino, enfim. Bora comigo, deixa o seu curtir para saber que você gostou desse vídeo, coloque seus comentários se você sentiu no seu coração que esse vídeo fez sentido para você e se lembrar de alguém enquanto assiste o vídeo, compartilhe com essa pessoa para me ajudar também. Então, minha gente maravilhosa, falar sobre sonhos é algo que dá movimento para a nossa vida. Quando a gente pensa nos nossos sonhos, é algo que nos move, que o nosso cérebro fica feliz, dá aquela dopamina gostosa. Mas por muito tempo e por várias razões a gente acaba deixando os nossos sonhos de lado. E quando eu comecei a falar sobre sonho, na minha terapia, por exemplo, quando eu comecei a estudar junto esse processo de sonhar, eu comecei a perceber que eu não sonhava mais. Não sonhava de forma nenhuma sonhos que eram meus. Eu estava sonhando os sonhos que o meu filho queria para ele, os sonhos do meu marido, enfim, feliz com as pessoas que realizaram os seus sonhos. E é natural da gente quando a gente se deixa, tá? Então é normal do processo quando a gente está se deixando. Aí, numa conversa com a terapeuta, eu olhei para ela e falei assim: você me fez lembrar da alegoria da caverna de Platão. Como assim? Alegoria da caverna? Que história é essa, né? A alegoria da caverna eram pessoas, né, prisioneiros que ficavam dentro de uma caverna e eles ficavam virados para uma parede e eles só enxergavam aquilo que era projetado para eles. De forma limitada, era só o que as pessoas projetavam naquela parede e eles acreditavam que aquilo ali era real e aquilo ali era a vida deles. Já parou para pensar nisso? Até que um dia um dos prisioneiros olhou para trás e viu que atrás dele tinha um sol, tinha uma vida atrás dele. Então, não era somente aquilo que ele via naquela parede. E aí ele sai, ele começa a ver que existe muito mais lá fora. E quando ele volta para ajudar os prisioneiros duvidaram dele. Acharam que ele estava maluco, que aquilo ali era real, que aquilo ali era a vida deles. E quantas vezes a gente acaba no nosso processo de vida se sentindo exatamente como esses prisioneiros? Só que muitas vezes, quando a gente olha para o sol que tem atrás de nós, que está projetando as nossas sombras, a gente fica com medo, igual os outros prisioneiros, ficaram com medo de sair daquela realidade. Será que as coisas que você sonha, você não tem medo de ir atrás e buscar? E aceita apenas as sombras que projetaram para você? Ou você segura as suas dores, você pega para você assim, com tanto amor e carinho as suas sombras e acaricia a ponto de ter medo de soltar e olhar para aquilo que está ali te esperando? Quais sombras e quais dores a gente pegou a preço, a ponto de não olhar para as possibilidades que a vida tem para a gente? A gente fica olhando para o passado, agarrada naquela dor, naquela falta de perdão conosco ou com o outro, e a gente segura aquilo a ponto da gente não olhar para mais nada. Você já se sentiu assim? Você já percebeu que em vários momentos da sua vida você está fazendo isso? E os sonhos que você tem para você? E os sonhos que Deus tem para você? Aonde você está colocando? Será que você está virada para essa parede das sombras? Tem uma imagem também que eu vou pôr aqui para vocês, que é um elefante grudado num taquinho desse tamanho, nessa imagem. E por quantas vezes, né? Esse elefante desse tamanho, era só ele puxar que ele sairia dali. Mas ele estava tão apegado, né? Tão preso naquilo ali, acreditando que aquilo ali era o que segurava ele. Quantas vezes a gente não é esse elefante também, no meio desse processo que a gente chama de vida? Como que a gente vai evoluir parado, olhando para nossas sombras o tempo todo, esquecendo que existe um mundo lá fora? Então, quando eu me deparei com essa história, né, relembrei essa história durante a terapia, quando a gente conversou sobre esse elefantinho, por quantos anos a gente vai ficar parada, acreditando que isso aí segura, né, que o mundo lá fora é assustador demais para a gente ir explorar?
Qual é o sonho que você tem aí dentro do seu coração, aquele sonho que não sai da tua cabeça, que você fala, não tem condição. Não, imagina, eu? Impossível, né? Existem várias formas de sonho. Aquele sonho que você está dormindo e aí você acaba sonhando, e muitas vezes é o inconsciente conversando com você. Existe o sonho que não sai da sua cabeça, aquele sonho mental. O meu sonho mental, gente, eu vou contar pra vocês. O meu sonho é conhecer a Suíça. Um dos países mais lindos, que a depressão e a ansiedade, ó, é quase zero naquele país. E eu tenho uma coisa com esse país, que eu falo assim, meu Deus, eu preciso conhecer esse lugar. Eu sinto que tem alguma coisa ali pra mim que eu preciso lá experimentar. E esse é o meu sonho mental. E por muitas vezes eu olhei para as sombras, agarrei minhas sombras e eu não tenho possibilidade, ter condição, né? Nos países mais caros que tem, possível, né? E por muito tempo eu acreditei nisso. Mas agora eu estou trabalhando muito essa questão de sonhos, por que não, né? Por que não ser capaz? Por que não colocar metas e um degrauzinho por vez até chegar lá? Né? Então esse é o sonho mental, aquilo que não sai da sua cabeça. E existe o sonho de vida, né? Que está envolvendo muito o teu propósito. Qual é o teu propósito que você não está deixando sair? Eu sempre acreditei que eu tenho uma vontade muito grande de ajudar outras pessoas. E por anos, né, eu já falei isso em alguns vídeos, por anos eu tentei de várias formas ajudar as pessoas. Isso é algo que vai me movimentar, é algo que está dentro da minha alma, que está dentro de mim, que está aqui, e eu preciso fazer de alguma forma, né? Então, existem esses sonhos que a gente tem dentro de nós, que muitas vezes a gente coloca do lado, porque acha que não somos capazes, com as nossas crenças limitantes, com aquilo que a gente não deixa sair por acreditar que não somos capazes, porque somos muito ocupadas. Enfim, né, eu até trouxe 2 perguntas aqui para vocês hoje sobre isso. Né? E se você tiver aí um caderninho, esse é meu caderninho de anotações, de pensamentos, de estudo que está mexendo com o meu íntimo, né? E eu deixei essas 2 perguntas aqui, eu quero compartilhar com você. Em que momento eu parei de sonhar? E por quê? Por que eu parei de acreditar naquele sonho que está dentro do meu coração? Quais são as crenças que estão por trás de eu deixar de lado esse sonho? Quais são? O que disseram para mim a ponto de eu segurar com tanta força e virar para a parede ao invés de olhar para o meu sonho, para a possibilidade? Porque a vida é feita de possibilidades, mas em que momento eu parei de acreditar nisso? Sabe, o sonho, ele movimenta a nossa vida. O sonho, ele faz você criar vida. E eu já vou compartilhar com você um pensamento depois da segunda pergunta. Anota a segunda pergunta aí, tá bom? Essa dói. Porque eu envolvi a alegoria da caverna, que eu acredito que você também, por algum momento, ou está vivendo isso, de ficar olhando para as sombras, né, virada para essa parede, ou já passou, está querendo sair, olhou para a porta da caverna, mas ainda não teve coragem de atravessar lá para fora. Agora você vai atravessar. Vamos lá, segunda pergunta, anota aí. Se eu tivesse coragem de sair da minha caverna, qual seria o primeiro passo que eu daria? Aqui é uma pergunta que dói, porque mostra que a gente está sem coragem de sair por aquela porta da caverna, mas também é uma pergunta que movimenta, porque aí você começa a pensar no primeiro passo. Qual seria o primeiro passo para eu chegar nesse sonho? Vamos lá, vamos usar o meu exemplo. Primeiro passo, eu focar no meu trabalho, fazer ali, né, o primeiro foco no meu trabalho para que eu possa ter condições iniciais, né, para criar um cofrinho, por exemplo, para daqui 2 anos, né, para realizar esse sonho. Tirar o meu passaporte. Sei lá. Qual é o seu primeiro passo para você conquistar esse sonho que está guardadinho aí? Então, é muito sobre isso. Anotou essas perguntas? E agora eu vou deixar uma reflexão também para vocês, um pouco assim, até pesada. Quando eu comecei a falar sobre sonhar, e perceber que eu não estava sonhando, eu tinha desistido desse sonho de viajar, de conhecer o mundo, até mesmo de ter a minha sala de atendimento, era uma coisa que eu falava, não, meu Deus, é caro, né? Eu acho que eu não tenho possibilidade. Então, eu deixei de lado, né? Eu aceitei um pouquinho, né? Fica com aquele pensamento medíocre que a gente tem, de achar que, não, esse pouquinho aqui tá bom. Não, sabe, assim, a gente acaba se tornando medíocre, né? Nesses pensamentos. Medíocre esse pensamento de,
achar que não é capaz, aceita sempre um pouquinho. É ser medíocre, a gente acaba se tornando medíocre quando a gente para de sonhar, de acreditar que a gente não tem coragem de ir atrás dos nossos sonhos. Tá? Não se ofenda, porque doeu em mim quando eu vi que eu era medíocre. Mas foi um pontapé para eu entender que não, eu mereço sim ter os meus sonhos. Né? Eu sou capaz, eu tenho possibilidades, se eu não tiver, eu vou atrás dessas possibilidades para chegar lá. Mas, e nesse processo, né, de perceber que eu não estava sonhando, que eu estava vivendo o sonho só dos outros, eu passei para ir para o mercado, por exemplo, eu passo próximo a um cemitério, tá? E eu estava pensando muito nisso, essa semana passada. E eu passei na frente desse cemitério. Quando eu olhei, eu falei, nossa, quantos sonhos enterrados tem ali? Quantos sonhos sem possibilidade de se tornar realidade tem ali? Só que quando eu parei, eu dei risada sozinha. Por quê? Porque eu olhei e pensei nisso e falei, nossa, eu tô igual a eles porque eu enterrei os meus sonhos, mas a diferença entre eles e eu é que eu ainda tenho vida para poder realizar os meus sonhos. Então, ao mesmo tempo que eu me senti, eu dei risada, porque eu falei, meu Deus, né? Eu tô uma morta-viva aqui. Porque parei de sonhar, não tem movimento quando a gente para de sonhar. Não existe movimento, né, para você conquistar algo, para você ter algo. Você para de se movimentar. E aí a felicidade vai embora mesmo, né? Então a nossa diferença com aqueles que já se foram é essa, que a gente tem vida para tentar mais uma vez. Então para de viver o thriller da vida aí e começa a entender que ali não tem mais chance. Ali aquelas pessoas não têm mais chance. Nessa vida não tem mais chance. Mas você tem. Você tem mais um dia, né? Você tem mais um pensamento de falar, tá, agora eu tô com coragem, qual é o primeiro passo? Você tem essa chance. Então, faça valer, né? Eu tô falando isso pra vocês, mas tá tocando muito em mim. Eu tenho que fazer valer a chance que eu tenho, que Deus me deu, né? De descobrir qual realmente é o sonho que Deus tem pra mim. Se tá alinhado com aquilo que eu quero. Não significa que você vai realizar todos os seus sonhos. Mas eu tenho certeza que o pouquinho que você for realizando conforme vai passando o tempo vai te dar mais vida e mais gratidão. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de todo o meu coração que tenha tocado você, assim como esse assunto tocou em mim nesses últimos tempos. E eu deixo aqui esse vídeo. Se fez sentido para você, deixe seu comentário. Anotou as perguntas? Faça ela para que você possa se movimentar. Não seja um elefantinho preso num toquinho. Não seja prisioneiro da alegoria da caverna de Platão. Se quiser pesquisar um pouquinho sobre a alegoria da caverna, pesquise mesmo, dê uma olhada, né? Pega ali um pouco da reflexão do Jung, dá uma olhadinha lá e veja essa reflexão que eu acredito que vai ajudar muito você a voltar a sonhar. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.